pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o olhar não contaminado. O que seria isso, né? Gente, uma vez eu tava lendo um livro do Osho, para variar, e acho que era um livro que chamava Crenças, né? Ele fala muito sobre a verdade. Eu até já falei sobre esse livro num vídeo aqui do canal que eu falo como saber se uma pessoa é confiável. E aí nesse livro ele falava muito que a verdade não é algo que pode ser importada de fora, mas a verdade ela vem quando a gente se reconecta com a essência. E muitas vezes, né, gente, isso é muito comum, quanto mais intelectual é uma pessoa, mais ela tende a se identificar com a mente, quando ela age só pelo intelecto e não pela sabedoria do ser, ela tende de alguma forma a analisar a realidade sempre à luz dos próprios conceitos ou preconceitos, né? Então aquela pessoa, ela olha para o mundo e ela não vê aquilo que é de uma forma imparcial. Não, ela já vê a realidade, analisando a realidade, classificando, categorizando, colocando aquilo em pastinhas, dando rótulos e nomes, né, de acordo com coisas que ela aprendeu no passado, de acordo com coisas que ela leu, que ela estudou, que ela, enfim. Então, aquela pessoa está sempre intelectualizando a realidade. É claro que em algum momento é importante, o intelecto é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer pesquisa, por exemplo, que a gente precisa ter uma mente mais focada para categorizar, para analisar. No campo das relações, né? A gente tem que aprender a deixar um pouquinho a mente de lado e a gente tem que aprender a deixar um pouco a mente vazia para perceber aquilo que é, para não ficar querendo analisar tudo, categorizar, classificar. Eu já vi muito isso acontecer em consultório, né, com pessoas que eu convivo, e eu mesma já fiz isso algumas vezes na vida, né, confesso. Às vezes a gente vê uma pessoa e a gente começa a conversar com essa pessoa e a gente sente uma afinidade energética, uma empatia, sente um afeto por aquela pessoa, uma troca energética bacana. Só que muitas vezes, quando a gente não tá com a mente vazia para exercer a empatia e para perceber o outro, o que a gente faz? A gente coloca o maldito cabeção na frente e começa a querer analisar a pessoa, né? Ah não, essa pessoa não é muito boa porque ela tem um conflito com o pai, ou porque ela torce pra tal time, porque ela usa camisa listada, porque usa pochete, porque usa sapato vermelho, porque não sei o quê. Quer dizer, a gente já começa a tentar colocar a pessoa dentro de um padrão, de uma categoria que a gente entende de acordo com o nosso maldito cabeção, né, como sendo o ideal, sendo que a gente não tá percebendo a pessoa, a gente tá dissecando a pessoa de acordo com os nossos paradigmas e conceitos intelectuais. E o Osho fala uma coisa muito sábia, dentre as muitas coisas sábias que ele fala que o amor não é para intelectuais. E eu tive até uma certa dificuldade de entender isso no começo, e depois eu fui entendendo que ele tinha muita razão nisso, né? Porque quando a gente tenta, na hora de viver uma relação afetiva, que a gente precisa ter entrega, desprendimento, simplicidade mesmo para perceber o outro sem preconceitos, quando a gente fica tentando categorizar as pessoas de acordo com coisas que a gente leu ou aprendeu no passado, a gente não vê a pessoa, a gente só vê os nossos conceitos projetados ali. Então, gente, se a gente for pensar na prática, quantas vezes a gente não viu aquilo que é? Quantas vezes a gente não viu quem estava na nossa frente porque a gente só conseguia ver os nossos conceitos ali? Quantas vezes a gente olha para o mundo com um olhar tão contaminado, tão nublado de conceitos e preconceitos, que a gente não consegue deixar a mente vazia para perceber aquilo que é, né? Às vezes a gente lê um livro, por exemplo, e a gente muitas vezes não quer pensar pela gente mesmo, né? A gente quer seguir pessoas em vez de seguir o nosso coração, que é o nosso grande mestre. Então a gente fica querendo seguir conceitos, né? E mesmo que aquilo vá contra o nosso coração. E a gente vai absorvendo aqueles conceitos, tomando aquilo como verdade, mesmo que não tenha compatibilidade com o que a gente sente.
E aí a gente começa a analisar pessoas à luz desse conceito, e a falar, não, fulano não presta porque fulano tem tal comportamento, tal atitude é boa, tal atitude é promíscua. A gente já começa a julgar, a classificar de acordo com a mente, de acordo com o ego. A gente não está exercendo a empatia para perceber aquela situação específica, né? Muitas vezes a nossa verdade ela pode variar de acordo com o momento. O Osho fala muito isso, que ser responsável é você ter uma ação coerente com a sua própria verdade, com a sua própria consciência naquele momento, né? Porque de repente, num dado momento, você poderia ter uma certa verdade, mas num outro momento, de acordo com a sua consciência, a sua ação consciente pode mudar, percebe? Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse senso de percepção para sentir no coração qual é a verdade daquele momento, para não ficar rotulando coisas de acordo com conceitos aprendidos, ao invés de sentir a verdade ali. Porque quando a gente faz isso, gente, quando a gente chega numa situação ou vai conversar com uma pessoa já cheia de conceitos, a gente não sente a pessoa. Sabe, a gente, muitas vezes isso acontece muito e é muito frequente, provavelmente vocês vão se perceber fazendo isso em alguns momentos. Eu já consegui identificar isso em mim algumas vezes. Muitas vezes a gente vai absorvendo conceitos, estudando e aprendendo coisas, e aí vem alguém e conta um problema pra gente, ou uma pessoa começa a conversar sobre uma determinada situação, em vez da gente sentir a verdade daquele momento, ou estar ali com a mente vazia para poder ter uma ação consciente, não, a gente fica querendo cuspir teoria ali, né? Fica querendo cuspir um monte de conceito sem perceber a verdade daquela pessoa. Quer dizer, fica ali num devaneio mental, né? E a gente não consegue ver a realidade, de tanto que a gente intelectualiza a realidade. Muitas vezes a gente cria um sistema de defesa mental muito grande, justamente para não se entregar, para não sentir afeto. Né? Muitas vezes o intelecto, em alguns casos, quando ele é excessivo, quando ele não é perceptivo, ele pode funcionar como um sistema de defesa para a pessoa não sentir, para ela não se entregar, para ela não se soltar, para ela ficar intelectualizando tudo, para ela ficar achando defeito em todo mundo, ficar analisando pessoas, categorizando, e com isso ela cria um sistema de defesa intelectual tão grande que ela não consegue mais sentir o corpo, de tão mental que aquela pessoa se torna. Bem-vindo ao clube. Eu acho que muitos de nós fazemos isso por defesa, por medo da entrega. Às vezes a gente racionaliza muito as coisas, né, para não ir pro corpo, para não sentir afeto, para encontrar desculpas, por exemplo, para não viver um grande amor, né? Inclusive, eu lembro quando eu estudava psicologia, nem sei se esse é um conceito muito usado hoje em dia, né? Porque faz tempo que eu não estudo mais psicanálise. Mas na época da faculdade eu lembro que uma das coisas que o Freud fazia na sessão de psicanálise, um dos conceitos da psicanálise freudiana era a atenção flutuante. Eu lembro que a professora falava que o Freud ficava lá, né, na sala, no setting terapêutico, e ele ficava na atenção flutuante, ou seja, ele não procurava analisar a pessoa ao longo da sessão, ele simplesmente absorvia aquilo que a pessoa trazia, né, sem analisar, e ele ia analisar depois, para conseguir, não é essa palavra mais psicanalítica que existe, mas talvez para conseguir captar, sentir aquilo que a pessoa estava trazendo sem ficar julgando, analisando, categorizando. Não sei o quanto ele conseguia fazer isso ou não, né? Mas eu acho interessante essa ideia da atenção flutuante, de você não ficar querendo analisar a pessoa a priori. Como eu falei, a mente analítica ela é muito interessante quando a gente está fazendo uma pesquisa científica, quando a gente está usando a mente de uma forma mais focada, realmente mais intelectual. Aí sim é importante ter uma mente científica, analítica, é importante categorizar, né? É importante racionalizar, é importante ser mais mental. Então, nesse caso específico, sim. Mas quando você está numa relação afetiva, gente, que tem que ter entrega corporal, que tem que ter afeto, que tem que ter troca energética, esse é o momento de você ser um poeta, como falou hoje, não um cientista, né? Porque os cientistas, eles estão mais identificados com a mente, eles estão usando a mente ali a serviço do trabalho deles. O poeta não, o poeta, ele simplesmente, segundo Osho, o poeta ele não precisa ser alguém que escreveu poesia, ele é simplesmente alguém que vive o afeto, a amorosidade,
sem ficar categorizando, analisando, rotulando. Eu lembro também de uma situação que vai ao encontro disso que eu tô falando. Eu lembro quando eu fui aprender a dirigir, que o meu instrutor de direção, ele falou assim, ainda bem que você não sabe dirigir, porque aí fica muito mais fácil ensinar, né? Porque você vem crua e aí fica mais fácil de você não chegar aqui cheia de vícios. Eu achava que era o contrário, que seria bom eu já ir sabendo alguma coisa, e não, né? Se eu já vou de alguma forma achando que eu sei alguma coisa, muitas vezes mais eu atrapalho do que ajudo. Isso acontecia também na época que eu ia mapa astral, e às vezes a pessoa já tinha feito o mapa com outro astrólogo que tinha um olhar diferente do meu. Ou às vezes tinha feito mapa de internet, esses mapas mais superficiais, e a pessoa já chegava com todo um aparato mental cheio de conceitos, né? E aí quando eu ia analisar o mapa dela, ela já estava na expectativa que eu falasse coisas correspondentes ao que ela tinha lido lá no mapa pela internet ou que outro astrólogo tinha falado. Na astrologia existem várias linhas, né? E várias formas de você abordar um mapa, de você analisar um mapa, porque a astrologia é muito complexa. Então, dependendo do astrólogo, o astrólogo pode focar em áreas diferentes, né? Pode ter uma abordagem diferente. E aí se a pessoa já chega para a sua sessão cheia de conceitos, de coisas que ela ouviu de outras pessoas, e ela não chega com a mente vazia e com o coração aberto para te ouvir, ela já fica querendo analisar e categorizar aquilo que você fala, é óbvio que ela não vai estar receptiva para aquilo que você está trazendo. Eu lembro que eu tinha mais dificuldade, assim, de fazer mapa para quem já chegava cheio de conceitos, sabe? Porque a pessoa não vinha totalmente aberta, receptiva para o meu jeito de analisar mapa. Ela já vinha com alguns conceitos a priori. E muitas vezes, dependendo do caso, dependendo da pessoa, isso mais atrapalha do que ajuda, né? Porque a pessoa fica, mas aqui não significa isso? Daí eu falava, não, de acordo com a minha abordagem, né, Júpiter na casa tal significa isso. Existem abordagens que entendem de uma forma diferente. Na minha visão, né, da astrocaracterologia, eu entendo que Saturno é de uma certa forma. Então, assim, a pessoa, muitas vezes, quando ela vai cheia de conceitos, ela não vê aquilo que é, ela já fica querendo analisar. Então esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje, pra gente aprender a ter a mente vazia, o coração aberto, pra gente poder ver a realidade, sentir as pessoas, sem ficar analisando de acordo com o nosso cabeção, né? Como eu sempre falo para vocês, a mente ela é dual, ela transita entre polaridades, e a gente consegue saber a verdade quando a gente se desidentifica da mente, silencia a mente, olha para dentro e sente aquilo que é. Por isso que nesse sentido, a meu ver, a verdade ela pode ser relativizada num mundo em que as consciências são heterogêneas, porque de acordo com o grau de consciência de cada pessoa, ela vai ter a sua própria verdade, né? Se a gente entender que esse mundo é uma ilusão, o átomo é o princípio da ilusão, como fala aquele livro The Whole Science, se a gente entende que a gente vive num mundo de percepções muito diferentes, então cada pessoa tem a sua própria verdade, não tem como a gente querer generalizar, sabe? Como se houvesse uma verdade absoluta. A meu ver, não. A meu ver, vai depender muito do grau de percepção daquela pessoa. Por isso que a gente tem que aprender a olhar para dentro para respeitar a nossa própria verdade e para intuir qual a ação consciente que a gente tem que ter em cada momento, para a gente não ficar se baseando no passado, né? Repetindo ações do passado como se aquela mesma situação fosse igual, e não. Cada situação é única. Por isso que a gente tem que ter percepção e intuição para agir em cada situação de uma forma também única, né? Não ficar se baseando em experiências passadas ou em experiências de outras pessoas. Elas podem ajudar ou atrapalhar, dependendo de como a gente usa, né? Porque cada pessoa é única, cada experiência é única. Então, ter responsabilidade, segundo o Osho, é ter uma percepção de acordo com a verdade daquele momento. Gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha tocado o coração de pelo menos alguns de vocês. Se você sente que aprendeu alguma coisa aqui comigo, que houve algum tipo de troca energética que te fez bem, eu peço para você dar um like aqui embaixo no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes, se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.